Esses dias eu recebi lá no meu Instagram a seguinte pergunta: clientes, advocacia, prazos e vida social. Como dar conta de tudo? Eu achei essa pergunta tão intrigante que ela rendeu até mesmo uma live. Inclusive, eu te convido a conferir lá no meu Instagram a íntegra dessa live. Mas eu decidi trazer aqui para o YouTube um resumo dessa live com os principais elementos que podem te ajudar a ser mais produtivo, a ser mais assertivo na distribuição do seu tempo. Mas fica até o final do vídeo, porque no finalzinho eu vou contar qual que é o grande segredo desse tal de dar conta de tudo. Vamos lá? A primeira dica que eu dou para gerir melhor o nosso tempo é realmente anotar todas as atividades, todas as tarefas que nós precisamos fazer ao longo de uma determinada semana ou de um determinado dia. E não só as tarefas profissionais, mas as pessoais também, desde as mais complexas até as mais simples. Afinal de contas, tarefas muito simples como fazer um cadastro em um determinado site, comprar pela internet alguma coisa que está faltando em casa, ir rapidamente ao supermercado, resolver um assunto de banco, ligar no 0800 da empresa de telefonia, são coisas que parecem simples, mas que acabam tomando ali meia hora, uma hora do nosso dia, e quando a gente vê, elas já sugaram o tempo que a gente tinha pensado em destinar para outras atividades mais relevantes. Por isso, anotar tudo que precisamos fazer, coisas profissionais e pessoais, e calcular mais ou menos o tempo que nós levamos para fazer cada uma delas é muito importante na hora de distribuir essas atividades ao longo do nosso dia ou da nossa semana. E aí eu já parto para a segunda dica, que é justamente fazer essa organização. É pegar essas atividades, essas tarefas que precisamos fazer e ordená-las por questão de importância e prioridade. E aí então distribuí-las na nossa agenda de uma forma que elas se encaixem e que as horas do dia sejam suficientes para todas elas. Mas destaco duas coisas. A primeira é que nessa distribuição das atividades ao longo do nosso dia e da nossa semana, a gente sempre precisa deixar uma margem de erro, uma margem de segurança, digamos assim. Porque comumente surgem imprevistos ou comumente aquela atividade que às vezes a gente estimou que duraria ali meia hora acaba demorando uma hora e meia, 40 minutos, enfim. E aí então a gente acaba perdendo o controle da nossa agenda. Nunca faça sua agenda justa demais. Sempre deixe ali o período, né, um período de segurança, caso você acabe demorando um pouco mais do que o esperado para realizar uma atividade e também caso surja algum imprevisto. Um outro ponto nessa organização é você considerar o seu espaço de descanso e o seu espaço de logística e organização. Como assim? Para você ir de um determinado compromisso para outro, muitas vezes você precisa trocar de roupa e isso leva um determinado tempo. Qual é a hora que você vai tomar banho? Será que para uma determinada reunião você vai precisar alisar um cabelo, vai precisar ir fazer uma unha, enfim? São atividades que, por mais bobo que isso pareça, elas também precisam ser consideradas na nossa organização do tempo. Não coloque tudo apertadinho e esqueça desses detalhes de logística, né? O tempo que você leva para ir de um lugar até o outro, o tempo que você leva para organizar um ambiente para uma determinada situação, para uma determinada reunião, para se arrumar e se preparar para um evento importante, tudo isso também precisa ser computado. E também precisa ser computado o nosso tempo de descanso. A gente não pode esquecer que nós não somos robôs. E, portanto, trabalhar direto, sem parar, sem pausa, das 8 da manhã até as 8 da noite, provavelmente ou vai te levar à exaustão ou seu rendimento vai começar a cair. Então, preveja também na sua agenda esses momentos de descanso. Tanto momentos curtos ao longo do dia, como ali uma meia horinha para dar uma respirada e tomar um café, uma horinha para ir até um lugar, fazer uma coisa que você gosta de fazer uma caminhada, dar uma relaxada, enfim, quanto também os períodos mais longos. Como assim? Separe na sua semana uma noite para você não trabalhar, uma noite para você sair com a tua esposa, com o teu marido, ou para ficar com os teus filhos, um final de semana ali no teu mês para você ficar sem fazer nada. Isso também é muito importante na gestão do seu tempo. Uma outra coisa que me ajuda muito a dar conta de um volume muito grande de tarefas e compromissos é setorizar essas tarefas e compromissos de acordo com o assunto. Digamos que você tem lá o seu escritório e você precisa resolver coisas relacionadas a marketing, ou seja, como angariar clientes, renovar o seu discurso de venda de um determinado produto, agendar algumas reuniões, preparar algumas apresentações, pensar em posts para o teu Instagram, enfim, conteúdos.
O raciocínio que você desenvolve na tua mente para realizar esse tipo de atividades é totalmente diferente do raciocínio que você precisa fazer, né, da lógica de raciocínio que você tem para fazer uma petição. E da mesma forma, fazer uma petição tem um raciocínio totalmente diferente de conduzir um projeto de implementação da LGPD. Então, setorizar esses assuntos facilita por quê? Porque essa virada de chave, né, você mudar de um raciocínio para o outro, isso leva tempo. Isso faz com que você gaste uma energia que às vezes pode faltar mais lá no final do dia. Para ficar mais fácil de entender, você provavelmente já se deparou com aquela situação de você estar concentrado fazendo uma coisa e alguém bate lá na sua sala do teu escritório, te faz uma pergunta que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, que tem a ver com outro assunto. E aí você precisa parar e falar, tá, pera, vamos lá. Deixa eu entender o que você está me perguntando. E aí você rememora ali aquele assunto que a pessoa está te perguntando e dá a resposta para ela. Mas aí na hora de você voltar para aquilo que você estava fazendo, às vezes você já perdeu o fio da meada. E você leva um tempo para você retomar o ritmo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Quando a gente setoriza por assunto, ou seja, a gente escolhe de manhã só tratar do marketing, à tarde só fazer uma petição, tirar um dia só para estudar, só para assistir videoaulas, a gente organiza para fazer aquilo que é parecido, tudo de uma vez, tudo em blocos. Isso poupa a gente desse tempo e dessa energia de ficar interrompendo e retomando raciocínios, o que também ajuda a aumentar a nossa produtividade. E decorrente de tudo isso, eu trago para você mais uma dica que eu considero muito importante, talvez uma das mais importantes que eu já trouxe até esse momento aqui nesse vídeo, que é você se conhecer. Conheça o seu corpo, conheça os seus limites, conheça a tua mente, o teu emocional, para você identificar quando é que você rende mais para cada coisa. Tem pessoas que conseguem se concentrar mais, focar mais numa coisa difícil no período da manhã. Tem pessoas que de manhã simplesmente não funcionam, que vão pegar no tranco só depois do meio-dia. Essas pessoas muitas vezes rendem muito bem, conseguem focar, se concentrar e ser extremamente produtivas no período da noite e às vezes até de madrugada. Cada um é cada um e você precisa conhecer o que é que funciona melhor para você. Eu vou te dar um exemplo. Em tarefas que exigem mais concentração, eu rendo mais de manhã. À tarde eu tenho mais dificuldade de conseguir me aprofundar muito. Então eu sempre procuro organizar a minha agenda para que eu faça aquilo que exige muito da minha mente, muito da minha atenção de manhã e não à tarde. Da mesma forma, eu já percebi que quando eu tenho reuniões ou algum evento muito importante, no período da tarde eu fico com a atenção um pouco voltada para aquilo de manhã e não produzo tanto. Então eu também procuro marcar reuniões importantes de manhã, porque daí à tarde eu consigo, já que a reunião já passou, eu consigo retomar o meu raciocínio com relação às outras coisas. Então se conhecer é muito importante. Às vezes você fica achando que você é improdutivo, mas você está ali batendo na tecla de começar a trabalhar às 7 horas da manhã, sendo que na verdade você rende meia-noite, 1, 2 da manhã. Se o seu trabalho ele te possibilita isso, né? Se o seu trabalho na advocacia permite que você troque o dia pela noite, qual é o problema disso? Qual é o problema de dormir até 10, 11 horas da manhã e depois trabalhar até as 3 da manhã, porque é quando você rende mais, quando você funciona mais. Então, se conhecer também é muito importante para a produtividade. Não só para essa questão de organização de agenda, mas também para você perceber quando você já chegou no teu limite. Quando que você não está só com sono, você não está só sendo improdutivo, mas você já está beirando a exaustão. E aí você percebe quando é hora de dar uma pausa. De fazer uma pausa para tomar um café, ou às vezes de dizer, olha, hoje eu não vou mais trabalhar, eu preciso dar um tempo para mim. Amanhã eu retomo tudo isso com mais produtividade. Então, dessa observação vem o gancho para a próxima dica, que é tenha boas horas de sono. Sim, dormir também faz muito bem para a produtividade. Eu já vi várias pessoas se gabando e achando lindo, maravilhoso o fato delas dormirem só 3, 4 horas por noite, porque, nossa, eu trabalho muito e sou muito produtivo. Mas, na verdade, dormir pouco acaba sendo contraprodutivo. Por quê? Porque quando nós estamos descansados, a nossa mente, o nosso corpo funciona mais. Ou seja, aquilo que ele levaria mais tempo para fazer, ele consegue fazer tão bem quanto num tempo muito menor, porque ele está mais alerta, porque ele está mais descansado.
E tem um livro que fala muito bem sobre isso, que é um livro que chama Essencialismo. Nele, o autor ele fala que as pessoas, elas já não sabem, não percebem que estão cansadas, porque elas vivem tão cansadas que elas já nem sabem mais como é estar descansadas. Ou seja, a gente está sempre tão cansado o tempo todo que a gente nem percebe que está cansado. A gente acha que aquilo é normal, porque a gente esqueceu o que é estar descansado. E quando a gente se permite descansar, a gente percebe o quanto a gente trabalha melhor, o quanto as coisas fluem melhor. Portanto, boas noites de sono também são muito importantes para a produtividade. Por fim, chegamos ao grande segredo, que é aquele que eu prometi trazer aqui. E aqui eu abro meu coração para falar para vocês com toda a minha sinceridade sobre esse tal de dar conta de tudo. A grande verdade é que a gente não dá conta de tudo. É impossível dar conta de tudo. Portanto, o grande segredo com relação a esse tal de dar conta de tudo é a gente entender e aceitar que não dá para dar conta de tudo. A gente precisa escolher aquilo que é prioridade na nossa vida e a gente precisa focar nessas coisas. No livro que eu já mencionei, o Essencialismo, ele fala muito sobre isso, sobre a importância da gente dizer não. Dizer não para aquilo que não é o essencial, que não é o importante, que talvez vá nos roubar daquilo que para nós é o nosso foco, é prioridade na nossa vida. O tempo que você tem para passar com o teu filho, para passar com a tua família, se isso é prioridade para você, se você realmente entende que esse aspecto social da tua vida ele é importante, você vai ter sim que dizer não para algumas coisas de trabalho. Eu já disse não para propostas, para atividades que poderiam me trazer um pouco de dinheiro porque elas não eram meu foco e porque elas iam me fazer despender muita energia que eu precisava utilizar em outras coisas. Então, nós precisamos saber dizer não. Escolher aquilo que é prioridade, escolher aquilo que nós realmente queremos fazer e dizer não para o resto. Não dá para dar conta de tudo. Vai ter sim momentos em que a sua vida profissional ela vai sufocar aspectos da sua vida pessoal. E vai ter sim momentos em que você vai escolher dar mais atenção para a sua vida pessoal e diminuir um pouco o ritmo com a sua vida profissional. E tudo bem, a vida é assim mesmo, né? O grande segredo é ir equilibrando essas coisas, né? Entender que a gente não dá conta de tudo, que vai ter finais de semana, que vai ter períodos em que a gente vai ter que dizer não para o trabalho, para descansar um pouco, para passar um tempo com a nossa família, e vai ter momentos em que a gente vai dizer para os nossos amigos, sinto muito, eu não vou nessa festa, eu não vou nesse evento porque eu preciso trabalhar. Encontre o que é melhor para você, encontre o seu equilíbrio, mas equilibre. Não se leve à exaustão. Não tente abraçar o mundo, não tente dar conta de tudo, porque isso vai te fazer ficar doente. Olha quantas pessoas, né, nesse mundo sofrem da síndrome de burnout, que é esse esgotamento mental. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que estão há muito tempo lutando contra isso. Lembre-se que sem saúde física, mental e espiritual, a gente não tem nada. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Portanto, olhe, acima de tudo, para você, para aquilo que você precisa, para aquilo que você considera prioridade e para aquilo que te faz bem. Tudo bem não dar conta de tudo. Nós somos seres humanos. Não tem nenhum super-homem e nenhuma mulher maravilha aqui. Então, vá no seu tempo, respeitando os seus limites, né? A gente precisa alargar os nossos limites, mas não ultrapassá-los de uma forma que não seja saudável. Portanto, se eu tivesse que resumir esse vídeo todo em uma única frase, eu diria que é impossível dar conta de tudo e tudo bem. Se respeite, seja produtivo sim, mas seja feliz também. Espero realmente que eu tenha te ajudado com esse vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal Insights de Direito.